Não sei nem se eu vou conseguir falar, mas eu queria só tocar alguns pontos que eu acho importantes, porque eu vou, daqui a pouco, precisar voltar para a Bahia, que amanhã nós estamos em Conferência Municipal de Saúde, lá em Salvador. Então, não vou poder ficar aqui amanhã. Mas, assim, acho muito importante esse movimento, né? E a gente ter uma proposta, sair daqui amanhã com uma proposta de fortalecimento do Observatório de Saúde do Trabalhador e, principalmente, do fortalecimento da articulação dessa discussão entre órgãos públicos, os diversos órgãos públicos que trabalham, né, com essa questão da saúde do trabalhador, e as entidades representativas de trabalhadores. E quero colocar para vocês aqui uma preocupação, assim, que foi o que me deu alento para vir para cá, né? Que nós vimos tentando discutir isso lá na Bahia. A gente já teve momentos em que a atuação sindical foi muito importante, e hoje, infelizmente, a gente tem uma interlocução muito frágil, muito pouca, muito pequena. Eu estou falando nós, eu estou falando do SUS, né? Eu trabalho no SUS há mais de 20 anos, e a gente, lá na Bahia, tem uma experiência importante e de âmbito nacional também. E temos tido muita dificuldade de fazer interlocução com os trabalhadores e representações sindicais e centrais. Tanto que, há 2 anos atrás, a nossa Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, do Conselho Estadual de Saúde, que foi criada em 1996, deliberou por substituir as centrais sindicais da CIST para sindicatos de trabalhadores, que eram alguns sindicatos que estavam, né, nesses últimos anos, mantendo e sustentando a discussão de saúde do trabalhador. Então, com isso, a gente acabou ampliando um pouco, de 3 representações, ampliamos para 4, com titular de alguns sindicatos e suplente de outros, para ampliar essa possibilidade de diversificação e ampliação das representações sindicais, né? E, com isso, pela primeira vez nessa instância, a gente tem também a participação da FETAG. A gente está tentando fazer a CIST andar, trabalhar, fazer um plano, né, de ação, mas tem sido bastante difícil, né? E eu digo para o pessoal assim, enquanto a gente não pautar, junto com o movimento sindical, que a gente vai trabalhar para a prevenção, para a antecipação, e a gente continuar pautando, é muito importante que se equacione os problemas da Previdência Social. É super importante, mas nós estamos ainda correndo atrás do prejuízo. Quando a gente fica só fazendo interlocução, ou principalmente, ou a maior parte do tempo, com a Previdência Social, que é importante ser feito também, mas a gente está deixando de discutir o que tem que fazer lá no ambiente de trabalho, de proposição, de mudança e de melhoria das condições de trabalho, das várias coisas que foram apontadas aqui hoje mesmo, né? E muito obrigada pela sua colocação, porque eu venho dizendo lá na Bahia também, olha, a gente ainda está lá naquele século XIX, porque quando vai discutir jornada de trabalho como um fator necessário para a redução dos acidentes de trabalho, o empresariado não quer saber, não. Não mexa nos 10 minutos, não mexa, nós temos micropausas, nós temos, e a gente está tendo acidente do trabalho, óbito, amputação, por gestão autoritária do trabalho e por intensificação do trabalho em todas as áreas, seja transporte urbano, seja indústria de calçado, seja qualquer ramo de atividade econômica, construção civil. O povo está trabalhando até 22 horas, 23 horas, e não é que tem 3 turnos, não. É o mesmo trabalhador que entrou às 7 horas, 6 horas da manhã, que está ficando até 22 horas. E os sindicatos de trabalhadores não estão conseguindo pautar isso, porque tem essa história toda das horas extras. Então, acho que isso é um ponto super importante. Mas, enfim, eu vou abreviar um pouco, porque tem que ir para o trabalho de grupos, mas é muito importante que a gente consiga fazer essa interlocução, né? E eu até acho que precisa, já coloco como uma proposta, que daqui saia pensada uma possibilidade de continuidade desse debate nos estados também, né? Ou que as centrais levem essa, porque, por exemplo, eu não consigo mais, praticamente, discutir saúde do trabalhador lá na Bahia, consigo fazer isso atualmente com força sindical, que é o pessoal da indústria de construção pesada, né? E com a CTB,
que tem aí aberto espaço numa série de discussões, inclusive nas instâncias de participação do SUS, nos conselhos, nas conferências e tal, e as outras centrais praticamente não aparecem, né? E a gente precisa, né? Não vão ter avanço na área da saúde do trabalhador sem a gente ter esse compartilhamento aí, essa parceria, né, com os trabalhadores. Eu digo nós que estamos do lado das políticas públicas, né, principalmente do SUS. Então, acho que é muito importante. E eu costumo dizer para eles assim, ó, eu tenho um sonho, que é o dia em que a gente terá, né, ou o dia que a gente tivesse um DIESAT em cada estado, por exemplo, porque DIESE tem, todo mundo tem, DIESE é um órgão importantíssimo, né? É super importante o DIESE, no país inteiro. Hoje, né, a gente vê os dados lá oficiais do IBGE e vê os dados do DIESE. Agora, o DIESAT, não vi nem aqui. Ninguém se apresentou aqui como representante. Então, a gente está na saúde do trabalhador ainda, trabalhando naquele Brasil que as coisas acontecem no eixo Rio-São Paulo. Nós não estamos conseguindo colocar essa discussão para os outros eixos. Então, eu acho que tem uma responsabilidade enorme de todos nós, mas uma responsabilidade muito grande das centrais sindicais em relação ao que está acontecendo, o que as centrais sindicais estão pautando nos nossos estados. Porque nós temos um desafio enorme, são 5.000 e tantos municípios no Brasil. A gente não pode pensar uma política de prevenção de acidente de trabalho, de diminuição de mortes no trabalho, pensando só no que está acontecendo aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Nós vamos ter que pensar isso em todos os ramos de atividade. É claro que tem que escolher prioridade. E nós temos aí possibilidade de critérios epidemiológicos e pensar categorias e, aos poucos, né? Vamos no tamanho do passo das pernas. A gente consegue uma vitória, depois outra. Aí tem transporte, tem agricultura, tem construção civil, tem algumas coisas que a gente pode compartilhar. E a outra é que acho que o movimento sindical, minha expectativa também, né, e é um dever nosso interno também, de nós pautarmos muito mais seriamente, e aqui é um apelo também ao Ministério da Saúde, né, de a gente, de fato, propor coisas no âmbito da política de saúde do SUS, que, de fato, tenham impacto e tenham resultado, né? E a gente tem muito pouca discussão, especificamente. Tem a discussão da Previdência, tem até do trabalho muito mais, né? Mas a discussão do que está acontecendo mesmo com a RENAST, ou com a política de saúde do trabalhador, ou com a perspectiva da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, o que os secretários de saúde dos municípios estão fazendo Brasil afora, a gente não está discutindo, não está pautando isso. Está discutindo o que a OIT está dizendo lá. E aqui, Paulo Rogério colocou, né? Eu também não acredito muito nessa proposição aí de tripartismo. A gente fica, precisa, tem algumas instâncias, precisa, mas a gente fica, né, perdendo tempo, a gente fica, né, esperando e precisa avançar, né, do ponto de vista de política pública com os movimentos sociais. E aí tem algumas proposições mais em relação ao documento, que eu vou deixar para colocar no grupo, e, se for o caso, mandar por escrito, né? Eu acho que o documento pode ser, de fato, muito mais objetivo, clarear, dar nomes aos bois, né? Quem é que vai fazer o quê, quem é que vai entrar com dinheiro, quem é que vai financiar o quê, né? Então, comunicação, para mim, é super importante, precisa ter estratégia de comunicação nacional, de âmbito nacional, com recurso financiado, senão a gente não vai para frente. Estudos de base, talvez possa pensar aí. Achei a proposição sua super interessante como indicador de saúde para ser colocado no PPA, mas nós temos que ter um estudo de base para a gente dimensionar sobre registro, porque qualquer redução dos coeficientes, a expectativa nossa é de que em 10 anos a gente aumente os coeficientes, porque a gente tem um subregistro tão grande que nós vamos ainda contar, quanto mais morte aparecer, nós vamos ficar comemorando aparecer mais morte, porque nosso registro está lá embaixo. Então, nós temos, talvez, aí possibilidades com IPEA, com PNAD, com, sei lá, um estudo nas unidades sentinela da urgência e emergência no país inteiro, a gente definir por microrregião, uma por microrregião, para fazer um estudo de prevalência a ponto, uma semana. Enfim, tem algumas possibilidades que a gente pode fazer, e aí, sim, assumir um indicador desses, que vamos ver a mortalidade sendo reduzida, né? Mas, primeiro, nós temos que, para isso, precisamos fortalecer
a nossa atuação toda, e aí a gente tem mundaréis, né, um mundaréu de problemas, de questões que nós vamos ter que... Eu vou parar por aqui, mas queria ter falado isso para todo mundo antes da gente dividir nos grupos. Obrigada.